Quero dar uma boa noite à igreja, nesse momento. Boa noite. Vamos estar na casa do Senhor para mais uma vez estarmos louvando e adorando e bendizendo o seu santo nome. Quero dar boa noite a você também que está aí na internet, nos assistindo, em qualquer parte do mundo. Seja bem-vindo ao nosso meio. Nós somos a Igreja Batista Memorial em Baixo Miranda, a igreja que está firme no propósito de orar e adorar ao Senhor. Convido a igreja a estar se colocando de pé nesse momento. Vamos estar orando, pedindo ao Senhor que abra nossa mente, que abra nosso coração para tudo aquilo que aqui for feito, seja para a honra e para a glória do seu santo nome. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos, ó Deus, bendizendo o seu nome e nos alegrando, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Pai querido, por cada pessoa que adentrou a tua casa. Fala os nossos corações, Senhor, segundo o teu querer, para que o teu nome cresça e que nós possamos diminuir a cada instante. Visita-nos, ó Deus, nas nossas necessidades, seja elas por falta de cura, seja ela por problema espiritual. Ó Deus, que o Senhor alcance os teus servos. Essa oração que eu te faço, em Cristo Jesus. Amém.
a morte, para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Muito obrigado, Pai. Senhor, hoje nós estamos começando, Pai, mais uma campanha de missões, Pai de amor. Nós queremos, Pai, pedir em nome de Jesus, vem ser o Senhor do nosso Brasil, vem ser o presidente do nosso Brasil, Pai, vem governar esse Brasil, porque ele é seu, Pai, foi o Senhor que fez tudo é seu, fica na tua mão, cuida de nós, fique conosco, abençoe esse povo e aceita tudo que for feito aqui, Pai, e seja feito para a honra do teu santo nome. Muito obrigado por tudo. Eu vou pegar os meus pecados, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. A ti eu vou cantar, pois tudo bem de ti, tudo está em ti, contigo caminhar, tu és a minha visão, o sol a brilhar. Tudo pode passar.
fique de pé. Eu gostaria que a igreja estivesse falando do nosso tema e a divisa da campanha de missões desse ano, que diz o tema Só Jesus Cristo salva. Vamos todos juntos? Só Jesus Cristo salva. Vamos mais uma vez? Só Jesus Cristo salva. A divisa que se encontra em João 14,6. Vamos todos? Disse Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Deus e perante os céus, nós queremos te agradecer, Senhor. Estamos aqui na tua casa nesta noite, Senhor. Nós louvamos o teu nome, em adoração a ti, em
recebemos o nosso louvor. Ó Deus, toda a honra, toda a glória seja dada ao teu nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que temos recebido de ti. Nós pedimos que o Senhor possa estar abençoando. Recebemos, Senhor, ó Deus, o louvor, a honra ao teu nome. Abençoa a tua igreja, a todos quantos estão aqui, quantos não puderam vir. Que o Senhor possa estar visitando, guardando, curando aqueles que precisam de cura, resolvendo os problemas e dando vitória, Senhor, ao teu povo, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, por todas as bênçãos que nós temos recebido nas tuas mãos. Possamos aguardar, Senhor, a vida de Jesus Cristo, a volta de Jesus Cristo, com a esperança que temos, Senhor. Ó Deus, para a glória do teu nome, a oração que fazemos a ti, com perdão dos meus pecados, eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Antes de nós fazermos a leitura bíblica que se encontra em 1 João, capítulo 2, eu gostaria da atenção dos irmãos que estão aqui e de você que está nos assistindo em casa também. Na próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, acontecerá aqui na igreja a primeira consagração das mulheres. É um culto dirigido pelas mulheres, mas você está convidado a participar. Então, próxima terça-feira, às 9 horas da manhã. Na quarta-feira, o nosso seminário Passos de Fé, que também acontecerá junto com a geração Timóteo. Na segunda-feira, amanhã, não terá geração Timóteo, né? Então, será na quarta-feira. Seminário Passos de Fé, geração Timóteo, a partir das 19 horas e 30 minutos. Hoje, após o culto, terá uma cantina missionária, que é o caldo. Né? Então, se você que está pela redondeza e está aqui e quiser participar dessa oferta missionária, você está muito bem-vindo. Então, vamos lá no livro de 1 João, que diz o seguinte: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo. Por bom de conhecermos que é já a última hora. Obrigação. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós teis a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes e há de vir, e este já agora está no mundo. Filhinhos, sois Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Convido a igreja a estar se colocando de pé mais uma vez. Vamos estar cantando o hino 581 do nosso cantor cristão. Cristo é a única esperança.
Chegou até aqui, Senhor, foi porque o Senhor assim o quis. Amém. Nesse momento, ó Deus, eu te peço pela vida de cada missionário que está espalhado por esse país, Senhor, que cada missionário se sinta, ó Deus, abraçado, confortado pelo Teu Espírito Santo. Fala os nossos corações, Pai, quebrando cada dia mais a Tua igreja neste tempo. Ó Deus, tempo este que precisamos estar cada dia mais firmes e constantes, sempre abundantes na Tua obra. Fala agora, Deus, através do Teu servo, que a mensagem explanada seja, Deus, não de acordo com o que nós queremos, mas de acordo com o que o Senhor pretende que sejamos, ó Deus, impactados. É essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente vai sentar para te falar. Queridos, graça e paz, boa noite. Eu acredito que nesse último hino que nós acabamos de cantar, né? O 581 do nosso cantor, alguns que são mais velhos aqui, eu não era nem nascido, com certeza deve lembrar da célebre campanha das igrejas batistas que fizeram Jesus a única esperança. E na ocasião, pregou o grande pastor evangelista Billy Graham. Então, esse hino é um hino que vai nos remeter àquele tempo, um tempo de evangelização, um tempo de proclamação das boas novas do Senhor Jesus. Tema da nossa campanha completamente sugestivo, né? Em termos da compreensão que só Jesus Cristo salva. Não existe outro meio, não existe outro aspecto, não existe outro caminho. Por isso que a própria palavra diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é uma grande realidade. Aproveitando, queridos, esse domingo de abertura de campanha de missões, nós vamos falar sim sobre essa prerrogativa de Jesus ser a única esperança. Mas para que Jesus seja, ou para que Jesus seja a única esperança na minha vida, na tua vida, na vida do homem pecador, na vida de você que está assistindo essa live, é necessário uma coisa que eu acredito ser muito importante, que é Deus abrir os nossos olhos. Se os nossos olhos não forem abertos, se a nossa mente não for uma mente esclarecida, nós vamos ter uma grande dificuldade de compreender a verdadeira essência do Senhor Jesus, de estarmos compreendendo o que Ele quer realizar, o que Ele quer fazer para a honra e glória do nome de um Pai, de um Deus extremamente poderoso. O que eu quero falar com vocês, nesse domingo, mais uma vez pautado em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos traz para nós uma recomendação extremamente extraordinária, porque a igreja de Atos, que é um exemplo de igreja a qual nós, como igreja nesse tempo, precisamos seguir, mostra claramente que se os nossos olhos não forem abertos, se o nosso entendimento não for aberto, nós não vamos compreender essa realidade e proclamar em dizer que Jesus Cristo é o único que salva, que Jesus Cristo é a única esperança, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos redimir e nos salvar de uma coisa chamada alteração da lei, outra, errar o alvo e conhecida como pecado. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Pela manhã também falamos de Atos 16. Só que agora eu vou ver os versículos que antecedem o que nós lemos pela manhã.
Atos capítulo 16, versículo 6 até o versículo de número 15. Porém, eu quero me deter, em especial do versículo 11 até o versículo de número 15. Porém, nós vamos ler a partir do versículo de número 6. Atos 16, versículo 6 diz assim: e percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, ou na Ásia Menor. Aí você vai encontrar as igrejas de Laodiceia, a igreja de Filadélfia, a igreja de Esmirna, a igreja de Tiatira e assim sucessivamente. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo, ou o Espírito de Jesus, não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Aonde sobreveio a palavra, sobreveio a Paulo uma visão na qual um homem macedônio estava em pé e rogava a Paulo dizendo: vem para a Macedônia, passa, desce a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir por aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar as boas novas. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direita a Somátria, no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que por ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ali ficai. E nos constrangeram a isso. Vamos orar? Eterno nome de Jesus, obrigado. Jesus Cristo é o único que salva. Não há salvação a não ser em Jesus. Mas, Senhor, para que nós estejamos entendendo e aprendendo isso na igreja de Atos, não somente abra o nosso coração, não somente abra o nosso entendimento, mas escancare os nossos corações, para que o Espírito Santo esteja nos desafiando, para que o Espírito Santo esteja convencendo, para que o Espírito Santo esteja fazendo uma obra extremamente extraordinária. Fala conosco, Pai, pois é no nome do Senhor Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Mesmo assentados, eu queria cantar um louvor com vocês. Tem conhecido? Preste atenção nessa música. Você que sabe pode louvar o Senhor. Amém?
cantar, é muito importante muitas vezes cantar uma música com uma melodia, que ela seja mais tranquila, menos agitada. Porém, eu quis louvar com vocês essa música, por quê? Porque você entendeu literalmente que se o Espírito Santo ele não descortinar algo para abrir o nosso coração, nós não vamos compreender que só Jesus Cristo salva. Em outras palavras, quando os nossos corações, ou quando a nossa visão, ou quando a nossa mente é aberta pelo Espírito Santo, as coisas vão transcorrer de uma forma completamente diferente. E nós vamos perceber na palavra de Deus que sempre foi assim. Existem dois momentos, sendo esse o terceiro que nós estamos compartilhando nesta noite, onde a Bíblia mostra que faz-se necessário abrir algo em nós. Só se temos entendimento se o Espírito Santo direcionar uma abertura, uma lacuna, um esclarecimento para que eu e você possamos entender melhor a palavra de Deus. Eu acredito literalmente que a grande dificuldade que nós vivemos dentro do cenário social, falando agora de sociedade, é que o entendimento do ser humano, o entendimento da criação divina, ele está completamente obstruído. A própria Bíblia, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele vai dizer que o príncipe deste mundo, ele cegou o entendimento. E o que acho, ou melhor, eu penso, eu não acho nada, que quando nós vamos para Atos, capítulo de número 16, nós vamos perceber que o discernimento é uma coisa extremamente operante e poderosa. No domingo passado, nós olhamos uma coisa muito clara no texto da palavra de Deus. Pela manhã, nós lemos um texto onde, em Atos, capítulo de número 15, onde é classificado como o primeiro concílio, chamado Concílio de Jerusalém, Pedro vira e diz que Deus havia entregue a ele o ministério com gentios. Mas nós vimos à noite, mais uma vez, na palavra, que Paulo também o quê? Deixa isso extremamente claro. Deus, ele me entregou o apostolado com gentios. Tanto é que, dentro da prerrogativa teológica, a boa pessoa que compreende a palavra de Deus sabe de uma coisa muito real. Só existiram com Jesus 12 apóstolos. 12 apóstolos. Você vai se deparar na história da igreja, dos pais da igreja, e você vai ter Paulo como apóstolo, porque Paulo ele é apóstolo dos estrangeiros. Ele tem a incumbência e a responsabilidade de transmitir a palavra não aos judeus, mas de transmitir a palavra, a salvação primeiro dos judeus e depois dos estrangeiros. E você compreende literalmente isso, porque a palavra de Deus diz que Paulo chama a atenção do apóstolo Pedro, porque Pedro, ele quando estava com os gentios, ele agia como o quê? Os gentios, mas quando ele se encontrava com os judeus, ele queria ser um judeu. E diz a palavra de Deus que houve ali uma contenda. E o que nós aprendemos? A coisa extraordinária de Deus. Lembra que nós falamos sobre medir forças? Chamei o Vinícius e disse assim: se eu fizer uma queda de braço com o Vinícius, quem vai ganhar? Todo mundo concordou que era quem? O pastor, que é o Vinícius, né? Por ser menor, ter menos corpo, mas pode ter mais força do que eu. E depois eu chamei meu filho Isaías. E aí você percebeu que houve uma o quê? Alguns pensam que eu poderia vencê-lo. Outros pensam que ele poderia me vencer. Aprendemos na igreja de Atos que no Evangelho não se mede o quê? Força. Por isso que Deus manda Paulo para onde? A Troade. Por isso que Deus deixa Pedro aonde? Jerusalém.
E o Espírito Santo, você vai ver uma coisa extraordinária, porque quando Paulo, ele quer ir para um determinado lugar, quem impediu ele de ir? Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, não, você não vai para lá. Lá já tem gente. Não precisa de você ali. Você não precisa ir para Jerusalém, você não precisa direcionar para o que você quer. Porque o que eu tenho contigo é algo completamente diferente. Irmãos, isso é muito importante quando nós falamos de continuidade de vida. E quando nós começamos a ler a palavra, estudar a palavra, mergulhar na palavra, você começa a entender que a forma de Deus agir na vida de uma pessoa é diferente da forma que ele age com a outra. A forma que Deus tem que trabalhar numa comunidade de fé é completamente diferente da forma que ele vai trabalhar na comunidade de fé dele. E aí eu estou falando como igreja batista. O campo dogmático e doutrinário é o mesmo. Mas o que Deus vai fazer nesta igreja, Ele não pode fazer o quê? Na outra igreja. A multiforme graça de Deus nos leva a compreender isso. Por isso que a palavra está dizendo que, no capítulo de número 16, Paulo tem uma visão. O grego vai falar que é um momento de êxtase. Por quê? Porque não é uma visão produzida pelos olhos físicos. Eu estou vendo a irmã Dani. A irmã Dani está ali sentada com uma blusa preta, 2, 3, 5 botões cromados e uma calça estampada. É isso, né, irmã? Isso é minha visão física. Agora, a visão de êxtase promovida para Paulo não é essa visão. Paulo não estava em Troade. Mas a palavra diz que ele tem uma visão de um homem da Macedônia. Então, vocês sabem, ele é um homem estrangeiro. Esse homem não era um judeu. Ele era um macedônio. E aí, esse homem que é macedônio, ele está dizendo o seguinte para Paulo: venha para cá, pois nós precisamos de quê? De ajuda. Vem nos ajudar. E uma coisa interessante, quando Paulo chega para pregar em Filipe, ele não encontra um macedônio, ele encontra uma macedônia, uma mulher estrangeira de Filipe. E aquela mulher, ela tem o quê? Interesse. Queridos, nós temos uma coisa agora ali, na colocação de 1 João, capítulo de número 2, que os adeptos do calvinismo amam. Eles estavam no meio de nós, mas não eram o quê? Do nosso meio. Eles estavam dentro da igreja, mas não eram cristãos. Por isso eles o quê? Saíram. E aí o que o calvinismo diz? Deus sabe os que são o quê? Salvos. Só que graças a Deus nós não somos calvinistas. Porque nós cremos que quem abre o coração para o Senhor Jesus e crer nele pode ser o quê? Salvo. Então, quando eu tenho essa visão, quando eu tenho essa compreensão, eu vou entender que para que Jesus seja o único que venha salvar, eu preciso me lançar. Eu preciso estar com o meu coração, com os meus olhos, com o meu entendimento o quê? Aberto. Eu gostei de Atos capítulo 16, porque eu não falei sobre isso, mas quando eu li esse texto, algo me chamou muito a atenção. Primeiro, Deus sabe quem são os salvos. Isso é muito notório. Deus sabe quem são os salvos. Nós temos momentos na Bíblia muito interessantes muito interessantes sobre isso. Vamos dar um exemplo aqui no fim da minha palavra. Atos dos Apóstolos fala que existia um homem, o nome desse homem era Cornélio. Esse homem não era um judeu, era o quê? Um estrangeiro. Ele tinha alguns caracteres, alguns adjetivos. Era um homem temente a Deus, de contínuo orava e dava o quê? Esmolas. Você viu o que Deus faz?
estrangeiros. Deus olhou Cornélio, um homem que não era um judeu, era um homem, vamos lá no texto para nós lermos, para não ficar na nossa palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, perdão, falei 9 e 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada o quê? Italiana. Ele era um homem que tinha a sua ordem 100 cidadãos ou 100 soldados romanos. Ele tem adjetivo, ele tem qualidades. E o que Deus vai fazer? Vai a Pedro e diz o seguinte a Pedro: Pedro, você vai ter uma visão de êxtase. Não é uma visão física, Pedro. É uma visão produzida pelo Espírito Santo. Está vendo esse lençol que desce? Você está vendo aí tudo que é animal, o quê? Imundo. Para os judeus, alguns animais imundos. O porco, o coelho. E provavelmente, esses animais, peixes, como por exemplo uma lagosta, um camarão, um siri, está no lençol ali. O que Deus fala para Pedro? Mata e come. O coelho. Aí Pedro disse o que para Deus? Não, eu sou judeu e eu nunca comi nada o quê? Imundo. Gente, interessante a colocação de Deus. Não chamo de imundo aquilo que eu santifiquei. Se nós queremos levar Jesus Cristo como a única esperança, existe uma coisa muito notória, vivida por Pedro em Atos, mas também vivida pelo apóstolo João: vencer preconceitos. E, pastor, esse negócio aí, desses sermões de viver preconceito, concessões, está entendendo? É isso que está contaminando a igreja. Calma. Nós vamos viver o preconceito. Eu lembro certo domingo aqui, nós estávamos pregando e chegou um jovem. Esse jovem, ele optou por um desígnio de vida contrário. Ele procura um dos irmãos da igreja e diz que ele está com fome. Ele, não satisfeito porque não foi atendido, vocês lembram o que ele fez, não lembra? Ele fez questão de vir pelo corredor, ele viu que tinha uma lágrima inteligente. A fome não espera. Na mesma hora, gente, a minha vontade foi parar, descer e ir falar com ele. Irmão, literalmente eu escutei Deus falando assim: não faça isso. Não faça isso. E eu, prontamente, tive que obedecer. E aí vocês vão entender. No congresso dos jovens, o pastor, o professor Luiz Cláudio, ele veio pregar sobre a unidade. Você lembra uma coisa que ele falou? A igreja, muitas vezes, é o quê? Preconceituosa. Eu entendo muitas vezes por que Deus fala isso, porque provavelmente não vocês, mas se fosse uma outra comunidade de fé, onde o pastor sai do lugar, vai lá, tira aquele rapaz. Você no momento, a comunidade de fé no momento, vai dizer: não, mas ele estava atrapalhando tudo. Mas quando vocês olhavam, ouvissem que a igreja não pode ser preconceituosa, vocês não iam mais lembrar que ele precisava ser tirado do quê? Do culto. Mas vocês iriam dizer assim: está vendo? O pastor foi um homem preconceituoso. Por isso que tem hora que Deus tem que falar e você tem que ouvir. Para que os nossos olhos sejam abertos, para que o nosso coração seja aberto, para que nós estejamos proclamando que só Jesus salva, que Ele é a única esperança. Nós precisamos lidar com os nossos preconceitos. Pedro precisou lidar com o preconceito. Paulo precisou lidar com o preconceito. E o que é um preconceito? É um julgamento pré-precipitado. Quando Pedro vê o lenço, ele é
preconceituosa, porque eu volto no sermão da manhã. Porque o Espírito Santo nos ensina a verdade. Só que muitas vezes nós não praticamos as verdades de quem? Do Espírito Santo. Quer entender? Pela manhã nós falamos aqui de Paulo, espírito de adivinhação, Piton, a personificação do Deus Apolo, a mulher que adivinhava e os cidadãos daquele lugar diziam que o espírito de Apolo estava sobre ela. E aí Paulo chega repreende aquele espírito de engano. E nós vimos uma coisa muito importante nisso. Por que Paulo ele vai agir assim? Por que muitas vezes nós agimos com preconceitos? Com conceitos que nós determinamos e ninguém diz para nós e não tem de dizer que esteja errado. Porque nós esquecemos o que a Bíblia diz. Pedro foi preconceituoso. Por quê? Porque ele esqueceu que a profecia que foi profetizada antes dele nascer em Joel, dizia assim: eis que derramarei o meu espírito só sobre a carne dos judeus. É isso que a profecia dizia? Eis que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Se ele tivesse lhe dado na videira, quando Deus mostrasse a ele aquilo, e aí eu digo que Deus não mostraria, porque ele sabia que Pedro não seria preconceituoso, quando ele chegasse e falasse assim: Pedro, vai lá onde está o quê? Paulo, vai lá onde está Cornélio, impõe a mão sobre Cornélio e ele vai receber o Espírito Santo. Mas Deus precisou trabalhar. Por que Paulo precisou vencer o preconceito? Porque ele teve que ter a compreensão do contexto onde ele estava inserido, o que promovia sobre aquela mulher o espírito da adivinhação. Mas pautado em Marcos capítulo de número 16, ele sabia de uma coisa. No grande comissionamento de ir pelo mundo pregar o Evangelho, existem algumas coisas da citação de Marcos 16 que não podem ser interpretadas literalmente. Se você tomar veneno, você vai morrer, gente. Nós não vamos ser como um pastor norte-americano de uma seita que começou a pregar e dizer: pode tomar veneno que ninguém morre. E o que aconteceu? Uma morte coletiva. Não vai ser igual um pastor que ele dizia: não, as serpentes vão picar e não vai ter problema. Então, nos cultos, as pessoas estavam com serpentes e pessoas estavam o quê? Morrendo. Só que existe dois contextos ali que é literal. Em meu nome vocês vão expulsar os demônios. Em meu nome vocês vão colocar a mão sobre o enfermo e eles serão o quê? Curados. Paulo sabia que Piton não era a personificação promovida pelo oráculo de Apolo, que diz que ele matou uma serpente, mas era uma sagacidade de uma história, de um mito que estava levando as pessoas ao engano. Senhor, abra os olhos do meu coração. Nós temos uma sociedade, irmãos, que está com seus olhos completamente o quê? Fechados. Por isso que se faz necessário a igreja evangélica, a igreja comprada pelo sangue de Jesus, o Filho de Deus, fazer o que o Filho fez, desmascarar as obras infrutíferas das trevas. Enfermidades genéticas. Nós vamos trabalhar como se trabalha a enfermidade genética. Meu irmão, procura um médico, ele vai te receitar um remédio, e o remédio que ele te receitar, nós vamos estar orando para que Deus, por intermédio desse remédio, esteja trazendo à tua vida cura. Mas as enfermidades espirituais, nós vamos pôr as mãos sobre os enfermos e eles serão o quê? Paulo agora compreende, ele tem uma visão. E o que Paulo entende? Eu não vou ficar medindo força com Pedro, eu não vou ficar chamando a atenção dele na presença de ninguém. Até porque é meio complicado, né? Numa grande empresa, por exemplo, o Joana trabalha numa grande empresa e nessa grande empresa está tendo um problema. A ética diz para não dizer o nome. E essa empresa tem um pai, que é o dono, ele seria o sócio que majoritário, e 3 filhos.
o segundo e o terceiro filho. E o que aconteceu? Percebeu-se que o que estava abaixo do pai liderando, ele estava falhando. E foi interessante o que a jovem falou. Sabe o que fizeram, pastor? Certa ocasião, reuniu todos os funcionários e falaram o seguinte: João, ele vai tirar umas férias. Gente, eu garanto. E todo mundo sabe, quem já trabalhou em grande empresa, quem já liderou em grande empresa, o pau quebrou. Mas eles chegaram para os funcionários e disseram que o pau quebrou? Deus olhou para Pedro e João, e está dizendo, para Pedro e Paulo, e está dizendo assim: opa, se esses homens estiverem juntos, daqui a pouco o desígnio divino vai o quê? Vai sair. Porque um corpo dividido não pode o quê? Subsistir. Pedro, sim, Espírito Santo, fique em Jerusalém. Paulo, pega Barnabé, pega Timóteo, leva o doutor Lucas, vai com eles. É tudo estrangeiro, a dimensão cultural de vocês é diferente. Está entendendo? Tem uma que vai também chegar chamada Pó, fica tranquilo mesmo. E aí você vai ver literalmente, no final, o que Deus realiza. Isso é muito importante, irmãos, para que nós estejamos levando a realidade que está imposta, que só Jesus Cristo que é salva. Então, o que eu quero dizer para vocês? Se nós queremos fazer missões, se nós queremos pregar o Evangelho, vamos vencer os desafios preconceituosos, mas vamos deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar. É importante. Gente, essa semana eu estava conversando com um pastor, com um filho de um pastor. Cara, ele me fez lembrar uma coisa que eu ouvi isso quando eu tinha 21 anos de idade. Eu tenho 50. Eu ouvi isso, eu tinha 21 anos de idade. E nós estávamos conversando sobre o que está acontecendo com a igreja. Ele virou para mim e falou assim: pô, pastor, o pai dele é um senhor, idoso, muito amigo, gente boa. E eu falei assim para ele: ô Benedito, pô, deve ser difícil para o teu pai acompanhar essa igreja moderna. Ele, pô, pastor, pô, um filho é pastor. Um filho é pastor e está lá com o pai. Pô, meu irmão é bem diferente. E eu estou percebendo que meu pai mudou, ele fica sentado quietinho. Eu falei: caramba, ele não fala nada. E eu lembro quando criança, pastor, quando meu pai fazia sermões, eu lembro, eu via ele com a Bíblia aberta. Olha só, gente, a Bíblia aberta, ajoelhado, debruçado sobre a Bíblia, com os papéis ali de livros, dizendo assim: Espírito Santo, diz para mim que eu preciso falar a sua igreja. Se nós queremos ter a nossa visão aberta, o Espírito Santo está precisando dizer isso. Por que eu precisamos fazer isso? Por que eu disse que eu vi isso com 21 anos de idade? Foi uma aula chamada Prática Ministerial, promovida por um pastor da primeira igreja batista de Copacabana, chamado Vitor Manuel Valente. E ele disse assim: sermões, eles precisam ser gerados. Você precisa regar ele não com ferro, não com vitamina A. Você não precisa de potássio, você precisa do Espírito Santo. Ainda não podemos ser preparados, regado com muita oração. Nós acreditamos literalmente que a igreja de Atos, ela tinha facilidade de ter os seus olhos, ter o seu coração, ter os seus ouvidos abertos,
em oração. Não é invenção o que aquele jovem chega para aquele pastor e diz assim: me ensina a pregar como o Senhor. O que o Senhor faz? E aquele pastor idoso pega aquele jovem pelas mãos e diz assim: vou te levar aonde eu faço isso. E quando ele chega, aquele homem tem uma sala de oração, onde literalmente sobre aquele chão de madeira existe um fundo de um lado e do outro. E aquele homem com a Bíblia diz assim: ajoelhe-se aqui comigo. E ele se ajoelha onde há a marca dos seus joelhos, e ele começa a dizer: Espírito Santo de Deus, gera o que eu preciso falar à sua igreja. Aquele jovem olha, ele entende que para pregar como ele pregava, para ser um instrumento como aquele homem era um instrumento, aquele jovem precisaria aprender o quê? Orar. Irmãos, nós estamos vazios de Deus. Por isso que os nossos olhos não são o quê? Abertos. Por isso que nós vamos medir forças. Por isso que nós vamos ter o nosso achismo. Por isso que o pastor Márcio vai chegar no culto e vai pregar, e vai para casa, vai ouvir e vai continuar vazio de Deus. Porque existe uma coisa muito interessante. Quando a igreja, ela tem por obrigatoriedade, ela tem por responsabilidade mostrar que Jesus somente salva, ela vence os preconceitos, ela atende a missão e ela cumpre o propósito. Paulo, não. Olha o que o texto diz. Atos capítulo 16, versículo 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado, eles voltaram, gente. Eles queriam por um lado, Jesus Cristo que é vivo, ele, vocês sabem, Jesus não é morto, ele é vivo. Ele diz o seguinte: volta, que eu não quero que você vá para Bitínia. Volta, faz um contorno aí. Contorna Mísia. E descem a quem? A Troade. Quando eles estão descendo a Troade, isso é muito claro e óbvio que você deve compreender. A noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e rogava, pedia, suplicava, dizendo: passa, vem para Macedônia, desce para cá e ajuda-nos. Quando ele atende essa visão, venceu o preconceito, entendendo o propósito, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Você percebeu, gente, a obediência? Irmãos, nós aprendemos com a igreja de Atos o princípio da obediência. Vocês lembram, gente, que nós falamos? Vamos recapitular, para que você não ache que é uma invenção, uma história como diz o antigo da carochinha. Está lá Paulo, está pregando, deram pedrada nele, botaram ele para fora, veio os discípulos arrastaram ele, o texto diz como o quê? Como morto. No outro dia Paulo está de molho. Está Paulo levantando e vamos embora, vamos pregar. Porque ser apedrejado pregando Jesus, isso mostra claramente que ele tem feito algo que agrada. Paulo, quando tem essa visão, quando eles contornam, eles queriam ir para Bitínia, mas Jesus Cristo não permitiu, não sei de que forma. Entretanto, na narrativa de Lucas, e é claro pela iluminação do Espírito Santo, que houve alguma coisa. Porque nós muitas vezes somos assim. Você está preparando-se para algo, e daqui a pouco o que acontece? Caramba, a sola do sapato o quê? Descolou. Aí você vai e corre, pega um sapato, e você está
Nesse momento, eu acredito que alguma coisa, pela manifestação do Espírito Santo de Deus, sensibilizou Paulo, sensibilizou Lucas, sensibilizou Barnabé, sensibilizou esses homens, ao ponto que ele falou assim: peraí, o que Jesus quer falar com a gente? O que Jesus quer nos ensinar nisso? Por que nós não conseguimos ir para a Bitínia? Por que contornamos a Lícia e estamos descendo a Tróade? E aí Deus vai responder. Deus dá uma visão e Paulo diz: eu entendo o que é. O que foi? No momento agora de êxtase, sobre a iluminação do Espírito Santo, eu vi um homem. A aparência dele era de homem macedônio. E ele clamava dizendo o seguinte: vem para cá e ajuda. Então o texto diz que pelo ofício da obediência, imediatamente eles o quê? Se levantaram e foram. Irmãos, quantas vezes Deus está dizendo para a gente: não faça? Quantas vezes o Espírito Santo está dizendo: eu quero falar contigo? E nós estamos extremamente desobedientes. Isso mostra claramente, irmãos, que não somente o coração do homem pecador precisa ser aberto, mas muitas vezes também o nosso coração. O nosso, até porque, se você está aqui, tu é um de nós. Se você está aqui, você é um de nós. É um salvo? É um remido? É um encontrado? É um transformado pelo Espírito Santo. Porém, qual é a consequência disso? A consequência disso é que quando eu entendo em Atos e compreendo o desígnio da campanha de missões, só Jesus Cristo salva, eu tenho uma compreensão do que Jesus disse. Quando um pecador se arrepende, ao quê? Festa no céu. Então eu entendo literalmente que os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração precisa ser aberto não somente para vencermos preconceitos, não somente para cumprirmos missões, mas também para obedecer e entender. Sabe o que é? Que uma alma é extremamente valiosa para Deus. Gente, para com esse negócio imediatista. David Hunter, um dos homens da chamada da meia-noite, considerado o apóstolo Paulo do século XXI, todo o século XX, que passou, mas ele morreu já no século XXI. Ele dizia uma coisa muito interessante: cuidado com a sedução. Cuidado. A sedução nos torna imediatistas. Vocês querem entender? Irmãos, eu sou de um tempo que a criação que eu tive foi a criação de que muitos estão aqui. Você só pode pegar aonde a sua mão alcança. Só aonde a sua mão alcança. Pastor Márcio, vou comprar um carro novo? Pô, pastor, mas sou pastor, precisa de um carro, mas a minha mão ainda não deu. Para que eu vou ter uma Bíblia na minha casa com 96 capítulos, 60 capítulos, 72 capítulos? Para todo mês eu tenho que ir lá no banco pagar o quê? Um capítulo. A sedução, ela te corrompe. Porque você vai começar a precisar mostrar às pessoas que você tem, porque elas também o quê? Tem. David Hunter, no seu livro Sedução do Cristianismo, ele vai trabalhar extremamente bem para nós. Por isso que nós vamos ter dificuldade de entender com a visão, com o coração, o que é a vontade de Deus. Quando estava falando na hora do almoço, lembrou de um pastor, e eu disse assim: poxa, ele era muito brincalhão. E eu lembro que certa ocasião em Marcela, as crianças bem pequenas, nós estávamos de férias, não na igreja, mas no trabalho. Aí falou o seguinte: Marcela, vamos na igreja
Eu, às vezes, olho o pastor Evaldino, fico à vontade. Eu conheci o pastor Evaldino Batista, gente. Pastor José Ferreira Batista. Saudoso pastor João Sobrinho, num congresso, ele virou o seguinte: surgimento de igreja de movimento neopentecostal, projeto Vida Nova de Irajá, bombando, celebrar a Cristo, celebrar, a juventude completamente extasiada, todo mundo migrando. E o pastor no congresso, ele disse o seguinte: eu prefiro continuar sendo quadrado do que ser um pastor redondo. O quadrado tem mais dificuldade para rolar, mas o redondo vai com facilidade. Quando alguns jovens se frustraram, eles lembraram do pastor quadrado e retornaram para o pastor quadrado. A sedução vai nos impelir, eu concluo, para não ser prolixo na ilustração que eu estou usando. Quando nós chegamos naquela igreja de criança pequena, o culto, uma igreja que ganhou uma oferta exagerada monetária, que nós conhecemos uma igreja pequena. Quando nós chegamos, falamos assim: caramba, pastor, que coisa linda isso aqui, fomos abençoados. Irmão Marcelo, pastor Márcio. Mas o que me chamou a atenção é que no final do culto, aquele homem que era extremamente batista, ele chegou e falou assim: agora é o momento da nossa missão. E eu passei, não falando, não acredito. A sedução, gente. Um mega tempo, mas você contava o quê? As pessoas. E aí o que você deduz? Eu preciso fazer alguma coisa para que as pessoas o quê? Isso é sedução, gente. Tem que ter maior cuidado com isso. Porque Deus, Ele não vai trabalhar assim. Para que nós tenhamos uma igreja viva e eficaz, nós precisamos guardar os princípios que estão contidos aonde? Na palavra. Irmãos, eu entrei para a igreja com 17 anos de idade. Não tinha guitarra, não tinha o louvor top de linha, não. A igreja só cantava hino, tinha uma bateria lá capenga, que nem usava, tinha um órgão. O órgão era horrível de hino, gente. Se não souber conduzir o órgão, o hino fica o quê? Arrastado. Tinha um piano que tiraram porque deram o órgão para a igreja, e aí o jovem querendo mudar, tiraram o fusível, queimaram lá, porque tinha que comprar um teclado. Mas sabe o que me chamava a atenção? É que jovens se convertiam e ficavam aonde? Na igreja. Por que hoje isso não acontece? Porque nós estamos tão seduzidos e esquecemos que olhos para serem abertos precisam ser como os olhos de Lídia, que ela entendeu a palavra, ela ouviu a palavra e o quê? Entendeu. A sedução não leva ninguém a entendimento. A sedução, pelo âmbito da psicologia, ela promove catarse. Quem é estudado sabe. O que é a catarse? A catarse muitas vezes pode ser estabelecida por um princípio. Você tem alguém que você tem uma divergência. Você procura uma psicóloga, um psicólogo completamente renomado, especializado em terapia. Ele vai dizer o seguinte: ó, nós vamos fazer algo com você. Quem é que te feriu? Quem me feriu foi meu marido. Então, na próxima sessão, você vai ser curada disso. A psicóloga vai chamar o boneco. E digamos, Marcelo, o boneco tem que ser preto, que nem eu. Porque se for boneco branco, vai ficar amanhã, não vai conseguir fazer. E aí, a psicóloga vai dizer assim para o Marcelo: diz para ele tudo que você nunca conseguiu dizer. O Marcelo já vai olhar e vai falar assim: já vai começar essa mulher para acreditar. Não, pode falar. Gente, eu já vi fazerem isso, a pessoa bater no boneco. Aí ela está o quê? Curada.
Isso é uma catástrofe. Ela acha que está o quê? Curada. Agora não é mais o boneco do Márcio que fez algo a ela ou a ele. Agora é o boneco do Alfredo. Pô, mas ela não falou lá com o marido que ela tinha vontade de dizer? Então isso mostra que o coração dela está o quê? Limpo. Então por que ela não tem problema com o Alfredo? Porque a sedução do cristianismo gera isso, gente. Pessoas que estão dentro de uma comunidade de fé, mas ainda não foram o quê? Curadas. Só isso. Quando eu olho a perspectiva de Lídia, estamos terminando. Paulo agora navega, Paulo agora contorna, Paulo agora volta e chega a Troade. O versículo 11 de Atos 16 diz assim: tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Nápoles. Você percebe, todo mundo sabe, que ele está indo para a direção da Europa. Vocês percebem isso? Porque ele vai chegar onde? Roma. Roma está onde? Itália. Olha o que Deus fez. Pedro continua onde? Em Jerusalém. Mas Deus fala assim para você: eu vou mandar para Roma. E aí a Bíblia diz que dali a Filipe, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia, nessa cidade permanecemos alguns dias. Ali em Filipo, por isso que você encontra a igreja de Filipenses. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falando às mulheres que por ali tinham o quê? Concorrido. Presta atenção numa coisa, gente. Paulo, ele era um judeu. Paulo era membro do Sinédrio. Paulo foi instruído por Gamaliel, mas Paulo também tinha cidadania o quê? Romana. Olha como Deus trabalha. Jesus conversava com as mulheres, sim ou não? Sim. Você acredita que para Pedro, para João, para Tiago, para André, para os outros discípulos, era fácil conversar com uma mulher? Não. Mas para Pedro e para Paulo, o quê? Gente, mente esclarecida. Por que Deus mandou Paulo? Porque Paulo conseguira vencer os preconceitos. Mas para vencer os preconceitos, você precisa ter o quê? Mente esclarecida. Você vai perceber literalmente que a visão se dá com o homem, mas a propagação e o surgimento do Evangelho se dá por meio de quê? Mulheres. Eles provavelmente estão num campo, um lugar descampado, propício para a tranquilidade de oração. E ali passavam algumas o quê? Mulheres. E ele percebeu uma coisa, o texto vai transmitir isso para nós. Eles estão ali por alguns dias. Porque o texto diz que Lídia, ela tinha o seu coração inclinado para quem? Para Deus. Eu não sei o que Lídia fazia. Ela era vendedora de púrpura, sim, mas eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: pode ser que estava indo lá, Senhor Deus, tu que é todo poderoso, digno de toda a honra, de toda a glória. Lídia parava para o quê? Ouvir. Porque o próprio texto diz que ela era temente a quem? A Deus. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que Ele esteja abrindo o nosso coração. Porque eu creio, irmãos, que como há filhos de Satã, porque eu não posso correr disso, porque a Bíblia diz, eu também creio que existem ainda muitos filhos de Deus. De Deus. E eles estão aguardando só uma coisa:
uma pessoa predisposta a falar. E aí, por que nós não falamos? Porque muitas vezes nós estamos mais interessados nas nossas coisas do que obedecer e levantar imediatamente e cumprir o limite do Senhor Jesus. Meu irmão, como é que está a sua vida como cristão que fala a respeito das boas novas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Qual é o teu comprometimento com a pregação das boas novas? Você tem entendido esse aspecto? Só Jesus Cristo salva. Isso é uma falácia? Isso é um sofisma? Isso é uma realidade? Isso é uma realidade, gente. Isso não é uma coisa só para ser falada. Isso não é uma ideia só para ser difundida. Isso é uma verdade. Só Jesus Cristo salva. Nós precisamos, irmãos, ver isso. E ao versículo 14, concluindo, finalizando, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, ela nos escutava. Que coisa linda! O texto diz, no versículo 11, tendo pois navegado de Troade, seguimos em direitura a Sonotrácia no dia seguinte a Nápoles, e dali a Filipe, cidade da Macedônia, primeira do distrito, e colônia dessa cidade. Permanecemos ali alguns dias. E como nós estávamos alguns dias, no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Irmãos, que coisa extraordinária! Você entende literalmente por que as mulheres ouviram Paulo? Sabe por que essas mulheres ouviram Paulo, gente? É que o cristianismo tem uma coisa extraordinária. O cristianismo é uma religião, é um segmento extremamente estratégico. Paulo fala assim: a gente precisa de um lugar para orar. E aí, Paulo, para onde está? Vamos lá perto do rio. Porque perto do rio está cheio de quê? De mulheres lavando o quê? Ela era vendedora de púrpura, gente. Não é purpurina não, tá? E a púrpura necessitava de quê? De água. Então, Paulo orando, era igual meu amigo pastor Alisson, ele está orando, mas está pregando na oração. E aquelas mulheres o quê? Você entende por que Deus precisa abrir a nossa mente? Você tem falado de Jesus Cristo, meu irmão? Deus tem se alegrado com você porque você tem aproveitado as oportunidades? O que você tem feito? Você tem sido um canal de revestir da glória do Senhor? As pessoas estão indo para o inferno porque elas não estão ouvindo de você que Jesus salva. E aí Paulo aproveita esse momento, a margem do rio, para as mulheres vendedoras de púrpura, uma mulher de Lídia, terra onde Tiatira se localizava. Púrpura seria uma menina famosa de Tiatira. E elas estão lá, precisam de água. E aí Paulo está pregando o Evangelho, para que as pessoas saibam que só Jesus Cristo salva. Os nossos corações precisam estar escancarados, para que as pessoas saibam que só Jesus Cristo salva. Precisamos viver o preconceito, precisamos ter algo, cumprir missão, obedecer e aproveitar as estratégias. Porque é assim que o Espírito Santo nos faz. Que essa semana seja uma semana propícia para você que nos ouve, uma semana propícia para nós que estamos reunidos para falarmos de Jesus Cristo. Que Deus nessa noite, poderosamente, em Jesus Cristo, esteja abençoando nossas vidas. Vamos colocar em pé? Nós vamos terminar cantando um hino. Se você trouxe o seu dízimo, se você trouxe a sua oferta,